Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estou aqui para responder a vocês, que viram o vídeo que eu fiz da purificação passiva dos sentidos, e alguns fizeram algumas perguntas e estou aqui para responder, essas perguntas, e também para esclarecer a vocês, algumas dúvidas também, que ficaram. E falar para vocês, creio que seja uma das dúvidas gritante nessa purificação dos sentidos, seja a falta de gosto na oração, onde muitos perguntaram por que é difícil rezar nessa purificação, Por que é difícil rezar o Santo Rosário? Por que é difícil ler a palavra? Por que é difícil fazer as práticas devocionais que fazia anteriormente? Por que tem essa dificuldade, Então, vou explicar para vocês aqui o porquê que há essa dificuldade, o porquê que tem essa dificuldade, na oração, nessa purificação dos sentidos. Primeiro que você não está mais, um dos sinais que nós podemos ver dessa purificação é a dificuldade de meditar. Então, você não medita mais, E o que é meditação, É o uso do raciocínio, Você usa a mente, Você busca considerações ali ainda, Então, você não está mais nas condições de meditação, Então, você saiu dessa fase de meditar e entrou em outra fase, Que é a fase que é da via iluminativa, que nessa fase da via iluminativa já não se usa mais a meditação, A meditação é para os principiantes, e nessa purificação você já está nos progredido, em progresso, nos avançado, quer dizer, na via iluminativa. E nessa via iluminativa, a oração muda, não é mais a oração de meditação. Então, você ali já passou de uma fase para outra. Então, vou explicar aqui para vocês que oração é nessa fase, iluminativa. Então, nessa fase iluminativa é a oração afetiva. Então, por isso que tem-se a dificuldade de oração. Por quê? Porque você está mudando de oração. Deus muda, Deus tirou você da meditação e colocou você já na oração meditativa de contemplação, que não se usa mais ao raciocínio, Então, o que é a oração de meditação? Eu estou aqui com o livro, do Adolphe Tanqueray, Ascética e Mística, o compêndio de teologia. Então, estou aqui na página 400, E o que é essa oração afetiva? É uma oração de afetos, como fala aqui. É uma oração que busca o ato da vontade. Olha, você vai entender por que é difícil rezar agora. Porque antes você rezava com um raciocínio, com a mente. Buscava considerações, você tinha consolações nessa oração, você tinha imagens. E agora você não tem mais imagem, você não tem mais consolação. Agora, a oração afetiva é a oração que é o ato da vontade, tá? E como a sua vontade está na aridez, então por isso que você sente essa dificuldade, porque nessa oração afetiva tem que ter um esforço, Antes você não tinha esforço nenhum para rezar, era fácil, era prazeroso, era gostoso, meditar. Agora você tem que ter um esforço, você tem que usar o ato da vontade
né, para você poder rezar. Por isso que se torna difícil e penoso, né, nessa oração afetiva. E nessa oração afetiva, o que que a gente busca, né? O que que a gente encontra? O amor de Deus e a beleza da virtude. Então, a alma eleva-se mais facilmente por impulsos amorosos. Então, por isso que Deus tirou você dessa oração de meditação e colocou você nessa oração afetiva, porque essa oração afetiva, o que que nós buscamos nela, né? Como fala aqui, impulsos, nós buscamos o amor de Deus, né? Encontrado pelo amor de Deus e a beleza das virtudes, a alma eleva-se mais facilmente por impulsos amorosos. Então, ali você busca, né, mais o amor. Então, essa oração afetiva, ela vai em busca do amor de Deus. Como antes você ia mais para a oração por você, e nessa oração afetiva, você não vai mais por você, você vai por Deus, por amor a Deus. Então, por isso que você tem que ter um esforço maior, né? É como se você estivesse resfriado e não quisesse se alimentar, mas você tem que se alimentar para o corpo ter a saúde novamente, para aquele vírus que está ali possa ser combatido. Então, você tem que fazer um esforço. Então, nessa oração afetiva, você não usa a mente, o raciocínio, você usa o coração. É uma oração afetuosa, que você busca ali o amor de Deus e a beleza da virtude. Então, a alma eleva-se mais facilmente, né, pelos impulsos amorosos. Então, a alma é elevada, que aí já entra a contemplação infusa, né, que eu vou, em outros vídeos, eu vou estar falando sobre a contemplação infusa, né, o que é isso, o que ela faz na nossa alma. Então, você entendeu por que tem-se essa dificuldade na oração? Antes você meditava, antes você usava o raciocínio, você buscava considerações, você usava as imagens e hoje você não usa mais, então fica difícil. Então, para rezar um rosário, para rezar um santo terço, então você tem que usar o ato da vontade, você tem que se determinar. Então, você não vai mais por você, você vai por Deus na oração. Então, essa oração de transição, que acontece essa transição, né, da oração meditativa para a oração afetiva, é que antes, a tua oração era uma oração que alimentava os sentidos, como eu falei antes, alimentava a imaginação, alimentava a fantasia. Então, quando você entra em oração, entenda bem, a imaginação, a fantasia, elas não vão receber mais esse tipo de oração. Porque o que acontecia antes? Muitas vezes, né, como fala aqui o Royo Marim, no livro dele, Teologia da Perfeição Cristã, que está na página 331, ele fala aqui, olha, muito importante entender isso, que muitas vezes, né, os espirituais, né, espirituais dos ditos bens, sob pretexto de oração, né, e aproximação de Deus, então, sob o pretexto de rezar, né, para quê? Né, para ter os bens, mas fazem de tal modo que mais se pode chamar recreação. Então, quando você reza com os sentidos, o que pode ocorrer ali? Uma recreação, né? Uma recreação. Que oração? É mais uma recreação do que uma oração, né? Olha que importante. Dando mais gosto a si mesmo. Então, você pode estar correndo o risco de estar na oração dando mais gosto a você mesmo do que a Deus. Por isso que Deus muda a nossa oração, né? Por isso que Deus faz essa transição de uma oração para outra. Ah, irmã, então não posso mais meditar? Não, não é isso. A meditação, sim, ajuda sim,
Mas só que eu estou explicando que nessa fase, nesse período de purificação, Deus mudou, né? Deus mudou a tua oração, né? Os iniciantes têm a oração meditativa, porque é uma transição, passa de uma para outra. Então, antes você ia para a oração, como fala aqui, para dar gosto a si mesmo. E agora, né? Não é mais assim, embora sua intenção pareça ter Deus por fim. Então, você achava, você ia para a oração, pensando que estava agradando a Deus. O efeito é recriar os sentidos. Então, qual é o efeito dessa oração? Né? Qual era o efeito dessa oração anterior que você tinha? Era, na verdade, recriar os sentidos. Né? Você estava fazendo ali uma recriação dos teus sentidos. E tiram daí mais fraqueza de imperfeição. Então, por isso que você, muitas vezes, não progredia, não tinha aquele progresso. Mas eu rezo tanto, e não tenho um progresso espiritual, não mudo, ainda ainda caio nessas imperfeições, ainda não tenho força nesse vício, ainda não tenho força nesse mau hábito que está dentro de mim, não consigo progredir. Porque talvez a tua oração tenha sido essa oração de recriação. Talvez a tua oração você tenha buscado mais gosto para você mesmo do que para Deus. Então, Deus vem tirando, né? E aí, o que Deus faz? Deus leva a alma a essa oração afetiva, como eu falei para vocês, que essa oração afetiva vai fazer o quê? Qual é o efeito dessa oração afetiva na nossa alma? Levar ao fervor da vontade para entregar-se a Deus. Então, essa oração afetiva, você vai sentir um fervor de vontade. Antes, você tinha uma recriação dos sentidos. E agora, não, agora você vai ter um fervor de vontade, onde você vai ter mais força para combater os vícios, os maus hábitos, as tendências, as más inclinações, as concupiscências. Então, por isso que Deus mudou a tua alimentação. Antes era uma alimentação fraquinha, né? E agora é uma alimentação mais fortalecida, que vai direto no espírito. Não é mais uma alimentação que vai no sentido, na parte superficial da alma. Agora, essa alimentação, essa oração vai no espírito. Então, aí você vai passar a ter mais força para combater os vícios, maus hábitos, tendências, más inclinações e concupiscência. Então, é muito importante a nós entendermos isso e você fazer uma análise. É verdade, antes eu ia para a oração para me satisfazer. Agora eu não vou mais para me satisfazer. Agora eu vou por amor a Deus. E agora Deus está dando para nós, para você, essa nova oração. E é muito importante, né, você perseverar na oração. Por quê? Agora eu estou aqui com o livro de Royal Marie, Teologia da Perfeição Cristã, na página 383, que ele vai falar para nós, perseverança na oração. Apesar de todas as dificuldades, imitação do divino agonizante no Getsemane. Então, imitarmos Jesus no Getsemane, que, posto em agonia, orava com ainda mais instância. Então, aqui que é muito importante, né? Você entendeu a diferença da oração meditativa e da oração de afeto, né? Que é essa oração agora que a tua alma está sendo levada para essa oração afetiva, que é a oração que exige o ato da vontade. Então, ali você tem que estar como Jesus no Getsemane e orar ainda com mais instância, por isso que é penoso, né? E Jesus entrou em agonia. Então, nos momentos de oração que você fizer, você vai ter agonias também, né? Vai ter aquela agonia, mas lembre que você está no Getsemane. Jesus orava com mais instância. A oração em meio a essas terríveis aridezes, olha o que Royal Marie vai falar para nós, né? A oração em meio a essas terríveis aridezes e secura, né? Aonde está a aridez? Na vontade. Imagina, você com a vontade árida
e ainda tem que rezar. Por isso que você tem que fazer esse esforço. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Então, em meio a essas terríveis aridezes e secura, é um verdadeiro tormento para a alma. E só através de uma força de violência, olha aqui, força de violência, o que eu tenho que ter na oração? Uma força de violência. Não estou com vontade de rezar, mas eu vou fazer uma força de violência. Eu vou rezar. Aí que está o mérito, a graça, né? Então, você faz ali uma força de violência para poder rezar, né? E Náutida poderá manter-se nela, porém é preciso que se faça pedindo-se a Deus a fortaleza necessária. Então, peça para Deus, no momento de oração, a fortaleza necessária para você não desfalecer. Se não quer voltar atrás e pôr tudo a perder. Olha aqui, se você não quiser voltar atrás nessa purificação e colocar tudo a perder, você vai ter que pedir para Deus essa fortaleza na oração, porque o que vai te sustentar é a oração, é a vida de oração, mesmo com dificuldade. Mas você tem que perseverar nessa vida de oração, porque é da oração que vem a luz que vai estar alimentando a tua alma nessa fase, nesse estado que você se encontra. É nesse momento que o maior número de almas fracassa. Olha o perigo. Muitas almas fracassam, correm o risco de fracassar e não ir adiante nessa purificação. Elas podem cair na tibieza, né? Como alguém me perguntou, né? Como não confundir com tibieza? Como eu não confundi esse estado com tibieza, né? Então, a tibieza, os tíbios não acham gosto nas coisas de Deus, mas sim nas do mundo. Então, a diferença é essa, né? Os tíbios, eles não encontram gosto nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. Então, essa é a diferença. Já você que está nessa purificação, né? Tem lembranças contínuas de Deus, com solicitude e cuidado aflito. Então, ela fica com cuidado aflito, então ela se preocupa, né? Ela se preocupa imaginando que não o serve, mas antes volve atrás no divino serviço. Quem está na tibieza está no relaxamento, né? Está na enfermidade. A tibieza é uma anemia espiritual da alma. Então, quem está na tibieza não se preocupa se está servindo ou não, se está rezando ou não. Ela cai no relaxamento. Já quem está nessa purificação, ela tem um cuidado. Ela fica se perguntando, será que eu estou servindo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Então, ela tem-se uma preocupação, ela se preocupa, né? Então, ela tem uma solicitude, um cuidado aflito. Então, essa é a diferença da tibieza para essa purificação. E na tibieza, ela tem gosto pelas coisas do mundo e não pelas coisas divinas. Nessa purificação, você não tem gosto nem pelas coisas divinas e nem pelas coisas do mundo, né? Então, essa é a diferença, né? Então, continuando. Então, a alma, ela pode correr o risco de fracassar, de voltar atrás e não seguir. Atormentada por essas angústias, voltam atrás e abandonam a vida de oração. Olha o perigo. Então, é um perigo muito grande você voltar atrás e perder também a vida de oração, né? Quando estava a ponto de receber os primeiros meios do sol nascente. Olha aqui. Então, a alma estava a ponto de receber, né, a luz da contemplação infusa, né? Essa contemplação infusa, que é uma notícia amorosa, pacífica de Deus na alma, né? Já estou dando umas pinceladas em o que será essa contemplação infusa. Mas eu vou estar fazendo outro vídeo e vou estar falando dessa contemplação infusa com mais profundidade, esclarecendo melhor o que é essa contemplação infusa.
Então, ela está a ponto de receber os raios do sol nascente na alma, né? Que poderia inundar suas almas de resplendores do céu. Olha que maravilha! Então, essa luz, ela inunda a nossa alma dos resplendores do céu. Os santos vivem nesse resplendores, né, do céu, nessa luz irradiante que vem sobre a alma deles e fazê-lo caminhar a passos gigante para o ápice da santidade. Olha que graça, olha que maravilha. Então, essa luz me faz caminhar a passos gigante para o ápice da santidade. Então, vale a pena. Então, Deus ali está investindo na alma, está levando a alma a dar passos gigante. E essa luz de contemplação infusa vai robustecendo a alma cada vez mais, né? Cada vez mais. Todavia, é preciso que a alma saiba como se deve conduzir na oração, pois começou a entrar numa nova etapa muito diferente da anterior. Então, você entrou aqui numa nova etapa, né? Numa nova etapa. Você saiu, como eu expliquei no início, da meditação discursiva, né? Saiu, por isso que você tem dificuldade de meditar, por isso que você está na oração, vem a distração, vem tudo aquilo. Então, você saiu, né, dessa nova etapa e entrou em outra etapa, como eu expliquei, da oração afetiva, que é a oração que é do ato de vontade. Onde você usa aqui o ato de vontade, né? Onde você vai lá por amor a Deus, né? Por amor a Deus. Então, a alma, acontece isso com a alma, ela saiu dessa, ela está numa etapa diferente e será grande imprudência querer manter a todo custo os métodos e procedimento anteriores, né? Então, se ela quiser fazer isso, voltar de novo à meditação, ela vai ter exaustão, tédio, angústia, não vai conseguir mais. Porque a alma já passou daquela fase e já entrou em outra fase, né? Então, a alma, ela precisa aqui buscar essa perseverança na oração, buscar essa perseverança, buscar essa busca na oração. Então, o que você tem que fazer, né? Pedir para Deus a fortaleza, né? Usar a força de violência, use a força de violência e vá para a oração. Ah, mas não estou sentindo nada, eu vou para a Santa Missa, não sinto nada. Meu irmão, o que está acontecendo? Você está sendo, o teu alimento espiritual foi trocado. Agora é um outro alimento, né? É um outro alimento chamado puro espírito, que é um alimento completamente diferente do que era antes. Antes você raciocinava, antes você tinha facilidade, antes você tinha as tuas luzes, agora as luzes foram trocadas. Não é mais a mesma, são outras luzes. Então, você precisa entender isso para que você não desista, para que você não fracasse, como está falando aqui, não fracassar, né? Mas ir adiante, né? Ir adiante, porque essa tua perseverança na oração que vai trazer para você esse sol nascente, que vai fazer o quê? Né? Que vai te fazer dar passos gigantes para o ápice da santidade. Passos gigantes para o ápice da santidade. É isso que Deus quer de nós, nos levar ao ápice da santidade, elevar a nossa alma, porque a oração de meditação é mais uma oração voltada para você, né? Uma oração mais voltada para você. Já a oração afetiva, que se dá-se nessa via iluminativa, é uma oração já voltada para Deus, aonde aqui você vai ter o amor e a beleza das virtudes. A alma é elevada,
E ela vai sentir aqui impulsos amorosos de Deus. Impulsos amorosos de Deus. Então, é muito importante você perseverar nessa oração, né? E essa oração também afetiva, como fala aqui, né, o autor Adolphe Tanqueray, né? Ele fala que brotam espontaneamente do coração outros sentimentos, ao contemplar as próprias misérias. Nessa oração afetiva, você contempla as próprias misérias, coisas que na meditação não contemplávamos, porque nessa oração afetiva é interessante entender, você contempla as próprias misérias, porque é uma oração do coração, sentimento de constrangimento, vergonha e humilhação, ardentes desejos de tornar-se melhor. Olha que profundidade, por isso que Deus eleva a alma a essa oração afetiva, porque olha o que ela traz ao nosso coração. Sentimentos da própria miséria, sentimento de constrangimento, vergonha e humilhação, ardente desejo de tornar-se melhor e confiante, súplicas para obter as graças necessárias, sentimento de zelo pela glória de Deus, que a movem a orar pelo bem da igreja e das almas. Olha aqui a excelência e a profundidade e a grandiosidade dessa oração afetiva, né? Onde é uma oração voltada para o coração, para o espírito. Como o Senhor fala na palavra, que deseja que o adoremos em espírito e em verdade. Então, eu creio que você entendeu, né, um pouquinho, mas fique atento aos nossos vídeos, que eu vou estar explicando mais, falando mais sobre esse assunto, para que nós possamos entender e não desistir dessa caminhada, mas perseverarmos em quê? Principalmente na oração. Lembre-se que você, na oração, está no Getsemane, como Jesus, imitando Jesus ali, na agonia. Então, o importante é você perseverar, usar uma força de violência e não desistir da oração, para que você possa receber de Deus esses raios de sol, esses raios do sol nascente. Então, a nossa alma, a tua alma está nascendo esses raios de sol, para que você suba ao ápice da santidade. E alguém me perguntou também se essa purificação é a noite escura da alma. Sim, é a noite escura da alma, né? Aonde Deus deixa o entendimento nas trevas e a vontade na aridez. Então, essa noite dos sentidos é a noite escura da alma. Então, creio que você deve ter entendido, né? E vamos firmes, vamos perseverar na oração, vamos buscar essa oração, porque a tendência é cada vez mais você crescer. Dessa oração afetiva, vamos partir para uma outra oração, porque você aqui está sendo transformado, Deus está mudando a tua oração. Você pode até se perguntar, mas eu não estou rezando. Então, porque você não está entendendo que oração que Deus está, nesse momento, fazendo na sua alma. Então, você deve ter entendido que antes você meditava com o raciocínio, com o uso da mente e com as imagens. Hoje você não faz mais isso. Hoje você tem que usar o ato da vontade. Então, você vai na oração por amor a Deus, por Deus, e não por você. Não é mais por você, porque você não sente mais consolação. Deus tirou todas as tuas consolações e agora você vai mesmo por amor a Ele. Deus está experimentando o teu coração. O que Deus está fazendo nessa purificação? Experimentando o meu coração. Se eu vou à oração pelo que eu vou receber ou se eu vou à oração por amor a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, persevera.
Persevera nessa oração, porque Deus quer te levar ao ápice da santidade. E luta, vai lá, não se deixe vencer, não queira voltar atrás, mas queira avançar cada vez mais, que esse é o caminho. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus.